para ser materializado. E o último dos fundamentos da existência, o último dos elementos da existência, vai ser a vontade exteriorizada. Eu só posso celebrar um negócio jurídico se a vontade é um elemento interno. Eu preciso exteriorizar essa vontade. Se não há exteriorização da vontade, eu não tenho negócio jurídico. Então, por exemplo, eu posso morrer de vontade de comprar um carro. Se eu não me mobilizo para comprar o carro, para adquirir o carro, para pagar por ele, para celebrar um contrato de compra e venda, eu jamais o terei. O negócio jurídico é inexistente, porque a vontade ela tem que ser exteriorizada. Se a vontade não for exteriorizada, ela não pode, ela não tem o condão de criar o negócio jurídico. Outro detalhe, não importa a forma, o mecanismo como essa vontade é exteriorizada, mas ela precisa efetivamente ser exteriorizada. Existem situações em que a pessoa não tem condição de exteriorizar a vontade em determinado nível, mas em outro ela continua sem problema algum. Beleza? Então esse é o plano da existência, é o plano mais básico de todos. Eu preciso minimamente de agente, de objeto, de forma e de vontade exteriorizada para que o negócio pelo menos exista. Se eu não tenho algum desses elementos, se falta um desses elementos, eu não tenho o negócio jurídico. Segundo plano, segundo elemento que a gente analisa, o da validade do negócio jurídico. Todo negócio jurídico precisa preencher algumas qualificações referentes aos fundamentos do plano da existência para produzir efeito. Então não basta que eu tenha agente, objeto, forma e vontade, se eu não tenho algumas características aplicáveis a estes fundamentos da existência. Eu já sei que eles são indispensáveis para que o negócio jurídico exista, mas para que ele produza efeitos, o que é que eu preciso ter? Primeiro ponto, referente ao agente. Agente é aquela pessoa que está habilitada a praticar atos, certo? Vem cá, qualquer indivíduo pode praticar atos jurídicos com o condão de produzir efeitos. Eu falei que agente é aquela pessoa que é detentora de personalidade jurídica. Vem cá, se uma criança de 10 anos assinar um contrato, esse contrato tem validade formal? E aí? Não tem. Ora, mas ele não é agente? Sim. O negócio jurídico até existe, mas ele não é válido. Por quê? Porque existem alguns elementos que têm que ser analisados para que a gente verifique se esse negócio jurídico produz ou não efeitos, se ele tem condição ou não de produzir efeitos, que é exatamente o fundamento básico da validade. Então, em relação ao agente, o que é que a gente tem que identificar, o que é que a gente tem que reconhecer? O agente tem que ser capaz e legitimado. Então, para que o negócio jurídico preencha esse requisito, é necessário que o agente seja capaz e seja legitimado. Agente capaz é aquele agente que pode praticar sozinho os atos da vida civil. Nós já estudamos isso. O sujeito tem que ser plenamente capaz para a prática dos atos da vida civil. Então, a gente analisa em relação à capacidade se o indivíduo preenche os requisitos de ter atingido a idade estabelecida pelo Código e se o sujeito tem o quê? Discernimento, possibilidade de praticar sozinho aqueles atos. Então, sob o aspecto dos agentes, a gente precisa identificar se existe capacidade civil e se existe legitimidade.
A legitimidade se refere à possibilidade material, à possibilidade prática do sujeito realizar aquela conduta, praticar aquela manifestação, mesmo sendo ele já plenamente capaz. Por exemplo, uma pessoa que é maior de idade, mas que não é proprietária de um bem, ela pode vender esse bem, o bem que não é dela? Não, não pode. Eu posso vender um estojo que não me pertence? Não posso. Por quê? Porque eu não posso dispor de um patrimônio que não é meu. Perceba que eu estou falando aqui de direito. Uma pessoa que vende algo que não lhe pertence está praticando um ilícito. Estou falando juridicamente. Juridicamente eu não posso vender aquilo que não me pertence. Eu não tenho legitimidade para fazê-lo. Legitimidade é correspondência com a lei, certo? Então, diante disso, eu tenho que, para que o agente possa praticar determinado negócio jurídico, ele precisa ser capaz, ou seja, é necessário que haja capacidade civil e que ele esteja legitimado para a prática daquele ato. Então, a capacidade civil se refere a uma limitação prevista no Código e a legitimidade se refere à possibilidade material de o sujeito realizar aquela transação jurídica específica. Beleza? Tranquilo? E quanto ao objeto, segundo elemento? Ora, não basta que haja um objeto, é necessário que o objeto seja, anote aí, lícito, possível e determinado ou determinável. Lícito, possível e determinado ou determinável. Se o objeto não preenche algum desses requisitos, ele não pode ser objeto de relação jurídica. Primeiro deles, lícito. Eu só posso celebrar um negócio jurídico se o objeto for lícito, se houver licitude do objeto. Se não há licitude, o negócio jurídico não é válido. Então, por exemplo, se o sujeito quer vender uma parte, o sujeito é agricultor, quer vender uma parte da sua plantação, o sujeito é um agricultor do interior da Bahia, o sujeito tem uma fazenda em que ele planta maconha. O sujeito tem um maconheiral na fazenda dele e ele quer vender os pés de maconha para uma determinada empresa, enfim. Vem cá, essa relação de compra e venda, ela vai ser reconhecida como válida do ponto de vista formal? Não. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Porque o objeto é ilícito. Ou o sujeito que contrata o serviço de um. Pois é, Tássio, aí Jonga está sinalizando. Tem umas fazendas lá para a região de Juazeiro que faz muito isso. Tá vendo? Já podem fazer uma parceria no meio do curso de Direito, não é verdade? Vocês podiam até depois fundar uma banda de reggae, do curso de Direito. Baseados na Lei é um nome bom para vocês colocarem, rapaz. Vocês podiam já incrementar, na verdade. O sujeito que pratica um ato que tem algum tipo de repercussão jurídica, mas que o objeto é vedado, é proibido pela lei. Hipótese clara de inviabilidade. Por quê? Porque o objeto tem que ser sempre lícito. Mas perceba, além de ser lícito, o objeto ele também tem que ser possível. Eu sempre tenho que ter um objeto que seja possível. E quando a gente se refere à possibilidade, a gente se refere à possibilidade material e à possibilidade jurídica também. Certo? Então, por exemplo, eu tenho que realizar transações
Eu tenho que realizar transações jurídicas referentes a um objeto, por exemplo, que exista. Eu não posso vender algo que não existe. Ele tem que ser possível, portanto. Mas essa possibilidade, ela não é apenas material, mas tem que ser uma possibilidade do ponto de vista jurídico também. Então, eu só posso vender o que existe, eu só posso realizar transações sobre algo que existe ou que é possível e sobre algo que eu tenho possibilidade, que eu tenho condição de dispor, certo? Se o objeto é ilícito, desculpe, se o objeto é impossível, não existe viabilidade de produção de efeitos jurídicos, certo? E além disso, o objeto tem que ser determinado ou determinável. Eu preciso minimamente de parâmetros, para reconhecer qual é esse objeto. Ele tem que ser determinado ou determinável. Determinado ou determinável. O que é que vai diferenciar o objeto determinado para o determinável? O objeto determinado é aquele objeto que eu individualizo. Já o objeto determinável é aquele que eu posso individualizar. Então, por exemplo, se eu quero vender, vai se aproximar até um pouco, vocês vão se recordar do conceito que nós tratamos de referente aos bens que são individualizados ou não, aqueles que são fungíveis ou que são infungíveis. Então, se eu tenho um bem determinado, eu especifico qual é ele. Então, se eu estou vendendo a minha casa, o objeto é determinado ou determinável? Se eu quero vender minha casa, o objeto é determinado ou determinável? É determinado, porque eu estou especificando, estou detalhando qual é ele. Agora, se eu me obrigo a entregar, digamos que Tássio não entre na barca furada de Jonga e não queira plantar esse tipo de planta de procedência duvidosa, mas digamos que ele plante feijão e ele se obriga juridicamente a me entregar 50 sacas de feijão. O objeto é determinado ou determinável? E aí? O objeto é determinado ou determinável? Tássio diz, olha, eu estou me obrigando a entregar 50 sacas de feijão. Determinável. Por quê? Porque não precisam ser aquelas 50 sacas. Eu entregar 50 sacas de feijão. Se, por exemplo, a produção dele se perdeu, se houver algum problema no estoque, ele pode me entregar outras 50 sacas de feijão, desde que elas tenham as características que a gente combinou. Mas não existe uma individualização específica em relação a elas. Exato, Sara. Você pode individualizar, você pode detalhar a quantidade, a natureza, mas você não tem a especificidade de qual é. Se perecer, ele me entrega outras 50, não tem problema. Se houve, o caminhão tombou na estrada e aquelas sacas se perderam, ele me entrega outras 50, isso não tem problema. Então, esse objeto é o que? Determinável. Porque eu posso identificar a quantidade, a natureza, as características, mas não importa se é esta ou se é aquela. Por quê? Porque vão ser com as mesmas características. Beleza? Terceiro elemento referente ao plano da validade, forma. Quanto à forma, a gente tem que observar o seguinte, a forma tem que ser ou prescrita. O que é algo prescrito? É algo detalhado, é algo especificado.
A forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. O que é não defeso em lei? É não proibido pela legislação. Então, quanto à forma, eu tenho que observar dois elementos. Primeiro, existe uma previsão detalhada de como é que aquele negócio jurídico deve se materializar? Se sim, eu tenho que seguir aquela forma. Se não, eu posso fazer qualquer forma, menos as formas que a lei me proíbe. Então, quanto à forma, eu tenho que observar dois aspectos. Primeiro aspecto, para a celebração daquele negócio jurídico. Para a celebração daquele negócio jurídico, a lei me obriga a me manifestar daquela forma? Sim, a lei me obriga, a lei detalha a forma específica. Então tem que ser aquela, senão o negócio não acontece. Quer ver um exemplo de forma prescrita em lei? A maneira pela qual a gente realiza a transferência da propriedade de um bem imóvel. Para você transferir a propriedade de um bem imóvel, é necessário que haja o registro no cartório de registro de imóveis. Se não existe o registro formal, não há transferência de propriedade. Você pode até ter a posse do bem imóvel, da casa, do apartamento, mas você não é ainda proprietário no sentido estrito do termo. Por quê? Porque a lei estabelece uma forma específica para isso. Então, a forma tem que ser ou detalhada, especificada, prescrita, ou não defesa, não proibida pela lei. Se a lei não especifica, você pode usar qualquer forma que a lei não proíba. Então, quanto à forma, ela tem que ser prescrita ou não proibida pela legislação. E quanto à manifestação da vontade, o que é que a gente precisa dela? Ela tem que ser livre, ela não pode ter vícios, ela não pode ter embaraços. A manifestação da vontade tem que ser livre e desimpedida. Se existe algum tipo de manifestação, que afeta a vontade da parte, o sujeito vai ter um negócio jurídico passível de nulificação. Ele pode ser anulado. Por quê? Porque o negócio jurídico pressupõe a manifestação da vontade da parte. Ato voluntário. Esse ato voluntário é aquele ato em que aquilo que eu quero fazer, eu faço. Se eu faço com em razão de algum tipo de situação que afeta a manifestação da minha vontade, eu não vou ter a produção plena de efeitos. Tá, Jéssica? Tá gravando, sim. Pode ficar tranquila. Essa, como as outras, vão ser, já estão disponibilizadas, mas essa vai estar também. Viu? Então, a produção de efeitos, ela passa também pela análise da vontade exteriorizada, que tem que ser livre. Ou seja, ela não pode ser viciada. Rapaz, se eu ganhasse 10 centavos por cada presepada que o povo escreve nesse negócio, Bill Gates estava perdendo para mim, viu? É complicado. Pessoal, em relação à validade do negócio jurídico, a gente tem que observar o seguinte. Via de regra, em princípio, os negócios jurídicos são válidos. Via de regra, eles produzem efeitos jurídicos, eles estão aptos a alterar o direito. Mas existem algumas situações, existem algumas hipóteses que afetam a produção de efeitos desses negócios jurídicos, que são as chamadas invalidades. A teoria das invalidades, ela pressupõe uma subdivisão. O negócio jurídico inválido é gênero. O negócio jurídico inválido é aquele que não está perfeito para produzir efeitos
por algum motivo, certo? Essas invalidades, elas se desdobram nas nulidades e nas anulabilidades. Nulidade e anulabilidade. Quais são as diferenças entre as nulidades e as anulabilidades? Nulidade é uma situação em que o vício, em que o problema, em que o defeito naquele negócio jurídico é tão grave, é tão severo, é tão relevante, que ele não pode produzir efeito nenhum, certo? Então a gente vai ter como regra as nulidades sendo situações mais graves, situações mais severas, que causam efeitos mais agressivos na produção de efeitos daquele negócio jurídico, certo? Então a gente pode observar algumas características que estão também nos nossos slides referentes às nulidades, em primeiro lugar. A nulidade é um vício que atinge um interesse social ou um interesse do Estado. Perceba que quando a gente fala em nulidade, a gente está se referindo a uma situação, em que o interesse que preponderantemente está sendo afetado é o interesse coletivo. Não é apenas o interesse das partes, mas o Estado como um todo, a coletividade como um todo, ela é afetada por aquela transgressão, por aquele ato, certo? Então aquele ato vai trazer uma repercussão negativa do ponto de vista do interesse coletivo, certo? Então, via de regra, a nulidade ela atinge interesses sociais ou interesses do Estado. Segunda característica, ela não é convalidável. Então, a situação jurídica reconhecida como nula, ela não é convalidável. Algo que não é convalidável é algo que não pode ser objeto de convalidação. E o que é a convalidação? A convalidação é a situação jurídica em que eu pego um fato, que nasceu com algum tipo de vício e em razão das circunstâncias eu acabo consertando depois. E aquele ato passa a produzir efeitos plenos, certo? Então, alguns atos jurídicos, quando são praticados com determinado vício, se forem vícios de anulabilidade, ou seja, vícios mais brandos, mais leves, eles podem ser convalidados, eles podem ser confirmados depois. Mas os vícios de nulidade, aqueles mais graves, eles não podem ser consertados. Se ele nasceu com o vício, ele leva o vício dali para frente e esse vício ele não pode ser consertado depois. Além disso, a nulidade pode ser arguída por qualquer sujeito de direito, certo? Então, um vício de nulidade absoluta, pode ser arguído tanto pelas partes interessadas, quanto pelo juiz, pelo Ministério Público, por outras pessoas. Outras pessoas podem sinalizar, olha, esse vício daqui existe. Isso é hipótese de nulidade. Qualquer sujeito de direito, tendo ou não a ver com aquela situação, pode suscitar a existência de uma nulidade de natureza absoluta, de uma nulidade que afeta diretamente a produção de efeitos daquele negócio jurídico, certo? Então, terceira característica é que ele pode ser arguído por qualquer sujeito de direitos. Além disso, a nulidade absoluta, a nulidade propriamente dita, ela vai ser atacada através de uma ação declaratória. Como assim uma ação declaratória? A ação declaratória é aquela ação que reconhece uma situação jurídica.
Então, em uma ação declaratória, o juiz vai dizer o seguinte: olha, esse vício sempre existiu desde o começo e, portanto, eu estou apenas reconhecendo a existência daquele vício. Ele não cria uma situação em que aquela hipótese passa a não produzir mais. Não, ele diz, isso nunca pôde produzir efeito algum. Ele apenas reconhece uma situação pré-existente. Por isso a gente diz que ela é atacada através de uma ação declaratória, porque o juiz não constitui direito novo, ele apenas declara uma situação jurídica que é pré-existente, que já havia se materializado anteriormente. E, por fim, a produção de efeitos do reconhecimento da nulidade é de efeitos ex tunc. Os efeitos ex tunc são os efeitos retroativos. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: se hoje, em 2020, eu reconheço que um fato praticado anteriormente foi reconhecido como nulo, com vícios insanáveis, existe a possibilidade de retroatividade dos efeitos daquela declaração de nulidade. Significa dizer que tudo que, do ponto de vista jurídico, aconteceu dali para trás é desfeito, é desconsiderado. Então ele retorna, desfazendo todos os efeitos decorrentes daquela situação, certo? Então, em relação às nulidades, o efeito é ex tunc, é efeito retroativo, é um efeito que retorna para o passado desde a prática do ato que foi reconhecido como nulo. E onde estão as hipóteses normativas das nulidades no nosso código referentes aos negócios jurídicos? Isso vai estar prescrito no artigo 166 do nosso Código Civil. A título de ilustração, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quem tem menos de 16 anos. 2. For ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. 4. Não revestir a forma prescrita em lei, quando existe prescrição legal. 5. For preterida, for deixada de lado alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. 6. Tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, quando o objetivo daquele negócio jurídico é fraudar, é deturpar, é corromper uma lei imperativa, uma lei que estabelece uma obrigação. E 7. Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, as hipóteses do artigo 166 se referem às circunstâncias que fazem com que o negócio jurídico seja reconhecido como nulo, como não passível de produção de efeitos jurídicos, certo? E as características dessa nulidade vão estar previstas nos pontos que a gente acabou de abordar. Bom, agora, as invalidades, que são o gênero, que a gente viu agora há pouco, vão se desdobrar nas nulidades, que nós já vimos, mas também nas anulabilidades, que são situações que afetam a produção de efeitos, que são situações que fazem com que os efeitos não sejam plenos e, portanto, o negócio jurídico não seja perfeito do ponto de vista prático, mas que contam com vícios mais leves, que são contornáveis, que são ajustáveis, que podem ter algum tipo de salvação ainda, do ponto de vista prático. E a gente vai ver que pelas suas características, eles podem ser ajustados. São características da anulabilidade. Quando a gente fala em nulidade,
o vício é mais grave, o vício é mais severo. Quando a gente fala em anulabilidade, a gente se refere a vícios que são mais brandos, que são mais tranquilos, que podem ser contornáveis, digamos assim. Anulabilidade, em primeiro lugar, o vício atinge somente o interesse das partes. Apenas as partes envolvidas são afetadas por aquela situação. Enquanto que na nulidade, o interesse preponderante é da coletividade do Estado. Na anulabilidade, não. O interesse que é atingido apenas dos sujeitos envolvidos. O interesse coletivo não existe nesse aspecto. Além disso, na anulabilidade, você reconhece a possibilidade de convalidação. Algo surgiu viciado, mas em determinado momento aquilo foi convalidado, a própria pessoa reconheceu ou praticou atos que levam a crer que ele passou a concordar com aquilo e então a situação foi confirmada. Certo? Além disso, ela só pode ser arguída pelos próprios interessados. Olhe, na nulidade nós vimos que qualquer sujeito de direito, o magistrado, o Ministério Público, as partes, qualquer outra pessoa pode suscitar a nulidade. Na anulabilidade, não. Somente as partes interessadas, somente quem tem interesse jurídico pode suscitar. Na anulabilidade também, a gente vai ter como característica o fato de que ela vai ser atacada através de ação constitutiva. Como essa ação constitutiva, que é diferente da declaratória? Na ação constitutiva, nós reconhecemos que o direito nasce, que a situação jurídica é reconhecida, é constituída a partir daquele momento. Então, se na nulidade absoluta, eu tinha apenas o reconhecimento de uma situação pré-existente, na anulabilidade, eu vou reconhecer a produção de efeitos dela dali para frente. A partir do momento em que se reconhece o vício, é que ele passa a contar. Mas o que se passou até aquele momento não é afetado. É o último ponto que se refere à natureza dos efeitos. Quais são os efeitos atrelados à anulabilidade? Os efeitos são ex nunc. E qual é o efeito ex nunc? É o efeito não retroativo. O efeito ex nunc é dali para frente. Dali para frente, não há mais a aplicação de efeitos jurídicos, mas tudo o que se passou desde a prática do ato até hoje continua valendo? Sim, continua valendo. Por quê? Porque o efeito é não retroativo. O efeito é daquele momento para as situações vindouras, mas tudo o que se passou está mantido, certo? Você vai perceber que é fácil analisar esse aspecto, bastando para isso que a gente verifique que o que se refere à nulidade é diferente das anulabilidades. Beleza? E quais são as hipóteses normativas previstas em relação à anulabilidade? A gente vai ter a prescrição estabelecida no artigo 171 do nosso Código Civil, que vai dizer o seguinte: além dos casos expressamente declarados na lei, ou seja, aquelas situações em que a lei detalha uma situação específica onde há anulabilidade, é anulável o negócio jurídico quando, aí vai dizer situações, 1. Por incapacidade relativa do agente, ou seja, o ato que foi praticado por alguém que é relativamente incapaz. Vamos imaginar, por exemplo, um contrato celebrado por um jovem de 17 anos. Tem entre 16 e 18, ele é relativamente incapaz. O negócio jurídico é nulo? Não, ele é anulável, por exemplo. Então, por incapacidade relativa do agente, a primeira hipótese, e a segunda hipótese, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude
contra credores. Beleza? Tranquilo? Dêem uma estudadinha depois, vejam esses aspectos que são importantes. Características das nulidades e das anulabilidades. Beleza? 100%? Podemos seguir? Vamos lá. Pessoal, a gente passa a ver os defeitos ou os vícios do negócio jurídico. Esses defeitos ou vícios do negócio jurídico são aquelas situações que vão afetar a manifestação da vontade ou a forma como essa vontade é materializada. Então, do ponto de vista conceitual, são situações que afetam a manifestação livre e desimpedida da vontade, que tem o condão de impedir a produção de efeitos do negócio jurídico. A minha vontade manifestada encontra algum tipo de